O nosso país vive um tempo muito difícil. A gente vive um tempo em que nosso país está totalmente, claramente dividido. Se você é de um lado, você não pode conviver e estar com pessoas do outro lado. Ou você defende governo A, ou você defende governo B. A divisão tem sido tão grande no nosso país que, por causa do governo, por causa de partidos, amizades têm acabado. Até pais não têm falado com filhos e filhos não têm falado com pais. E a nossa nação está sendo muito dividida. Se não bastasse tudo isso, a nossa nação vive uma corrupção desenfreada. A nossa nação vive um tempo em que ela sangra, infelizmente. As coisas cada dia ficando mais caras. Você ter um poder aquisitivo cada vez fica mais difícil. Você ter poder de compra cada vez fica mais difícil na nossa nação. Cada dia, cada vez fica mais difícil ter segurança. A nossa nação chegou num tempo em que as pessoas de mal estão livres e as pessoas de bem têm que ficar aprisionadas em suas casas por conta do medo, por conta da falta de segurança. Nós chegamos em um tempo que as pessoas de bem têm que se resguardar nas suas casas por medo de sair e serem assaltadas, por medo de sair e não saber se vai voltar com o seu carro, com sua moto, com o seu celular, e não sabendo se irão voltar com suas vidas, de tamanho tempo que nós vivemos nessa nação com a falta de segurança absurda. Para piorar, nós vivemos uma época que a saúde não vai bem. Pessoas e mais pessoas morrendo nas filas de hospitais, à espera de um leito, à espera de uma UTI, à espera de remédios, à espera de atendimento. Pessoas que precisam de um atendimento básico não conseguem ter esse atendimento. E para conseguir, muitas vezes tem que esperar horas e mais horas. Pessoas que precisam de cirurgias com urgência, às vezes tem que esperar dias e mais dias. Enquanto elas não morrem, porque esperaram tanto que infelizmente não chegou e a doença as venceu. Nós vivemos um tempo num colapso total na nossa educação, que os jovens, as crianças, os adolescentes não respeitam mais os professores. Vão para a escola badernar. Vão para a escola e pela falta de poder que os professores têm, pela inversão de valor que está acontecendo na nossa geração, no nosso país, é os meninos que mandam nos professores e os professores de mãos atadas não podem fazer nada. Nós vivemos um tempo de escândalos e mais escândalos na nossa nação. Corrupção atrás de corrupção. Nós vivemos um tempo em nossa geração, em nossa nação, que a justiça já não é mais feita. Totalmente pelo contrário. Aqueles que eram para ser mediadores da justiça estão usando a justiça para beneficiar aqueles que fazem o mal, para beneficiar aqueles que vão contra a própria justiça. Nós vivemos um tempo em nossa geração que a Constituição está sendo rasgada.
Nós estamos vivendo em um tempo na nossa geração, no nosso país, que os homens de mal estão governando e aqueles de bem estão ficando cada vez mais de mãos atadas. Nós vivemos um tempo no nosso país que as pessoas de bem, que as pessoas honestas, as pessoas trabalhadoras e que movem esse país estão cada vez mais indo para o fundo do poço por causa da ganância de homens soberbos que estão no poder, que estão governando. Mas o que fazer diante de um cenário tão destrutivo que nós vivemos na nossa nação? O que fazer diante de um cenário tão desgastante e que a gente às vezes fica até incrédulo que podemos se tornar um país de primeiro mundo? O que podemos fazer diante de um Brasil tão corrupto, que os homens maus governam? O que fazer diante de um país que está cada vez mais indo para o buraco, indo para o poço? Às vezes vocês podem estar nesse momento falando nada. Não tem o que fazer. Temos que aceitar o Brasil como ele é. Mas eu venho trazer uma boa nova para você. Sim, há esperança para o Brasil. E a esperança para o Brasil está lá em Salmos 33, versículo 12. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. A resposta para a nossa nação é Deus. O Brasil só pode dar certo se nós, como povo, se entregarmos a Deus. A palavra do Senhor fala que quando um povo, quando uma nação se humilha e se arrepende dos seus maus caminhos, Deus ouve do céu e sara essa terra, e sara essa nação. Se o Brasil se humilhar, se nós nos humilharmos perante a poderosa mão de Deus, Deus tem o poder de renovar, de restaurar o Brasil. Só Deus tem o poder de colocar esse país no rumo certo. Só Deus tem o poder de fazer a corrupção acabar nesse país. Só Deus tem o poder de fazer a injustiça acabar nesse país, porque Ele é justo. Só Deus pode fazer o Brasil se tornar um país de primeiro mundo. Porque feliz é a nação cujo Senhor é Deus. O nosso Senhor não tem que ser lado A, o nosso Senhor não tem que ser lado B. Nosso Senhor não tem que ser governo tal, o nosso Senhor não tem que ser presidente tal. O nosso Senhor tem que ser Deus. A esperança do Brasil não tem que estar em partido A ou em partido B. A esperança do povo brasileiro, do povo trabalhador brasileiro, tem que estar em Deus. Nós não podemos colocar a nossa esperança, nós não podemos colocar a esperança da nossa nação em homem algum. Nós temos que colocar a nossa esperança, a esperança do Brasil, em Deus. Porque somente Deus pode restaurar essa nação. Somente Deus pode fazer essa nação ir além. Somente Deus pode abençoar o povo brasileiro. Somente Deus tem o poder de desfazer tudo aquilo de errado que o povo brasileiro fez durante todo esse tempo. Não foi só os políticos. Nós colocamos os políticos lá. A corrupção nasce naturalmente no brasileiro. Não são só os políticos. Então todos nós temos parcela de culpa. Então nós temos que colocar a nossa nação nas mãos de Deus
E o mais eu tenho certeza que Ele fará. O mais eu tenho certeza que quando a gente se humilhar, Ele é um Pai bondoso. Ele é um Pai misericordioso, abundante em graça. E eu tenho certeza que quando colocarmos a boca no pó e reconhecermos que não há outro Deus além dele, Ele nos ouvirá e sarará o Brasil, e sarará a nossa nação. Que Deus abençoe o Brasil e que, em nome de Jesus, nós possamos abrir os olhos enquanto é tempo e sabermos que a solução para a nossa nação é Jesus.